Olha, encarar um projeto acadêmico grande, seja uma monografia ou uma tese, pode ser bem intimidador, né? Aquela página em branco na frente da gente parece um obstáculo gigante. Mas e se existisse um método, um caminho claro para transformar toda essa ansiedade em um plano de ação concreto? Esse primeiro passo é um desafio para quase todo mundo. Como transformar uma ideia meio vaga numa investigação de verdade, com foco? Aquelas perguntas do tipo: sobre o que eu vou pesquisar? Onde eu acho informação? Será que esse tema é bom? São super comuns. E é aqui que a gente vai buscar as respostas. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. A ideia aqui é eu ter um mapa, sabe? Um guia passo a passo para a gente sair da inércia e finalmente dar o pontapé inicial nesse projeto. E o nosso caminho vai ser o seguinte: a gente começa com a primeira grande pergunta, depois aprende a escolher o assunto, aí afunila do que é muito amplo para algo específico, define os termos, coleta as fontes e no final monta um plano de ação para começar com tudo. Bom, o ponto de partida não é ter um tema perfeito e fechadinho, mas sim um assunto. Pensa nisso como um campo de interesse mais geral, aquilo que desperta curiosidade. É o primeiro passo para responder à grande questão: o que afinal a gente quer explorar? Certo. Agora, vamos refinar essa escolha. Um bom assunto de pesquisa é aquele que consegue equilibrar duas coisas: o que é interessante, que dá vontade de estudar, e o que é realisticamente possível de fazer. E, para encontrar esse equilíbrio, é muito útil pensar em dois tipos de filtros. Primeiro, os fatores internos, que é olhar para dentro, o que me interessa, quais habilidades eu já tenho. E segundo, os fatores externos, que é olhar para o mundo real, quais são as condições práticas para fazer essa pesquisa. Então, o ponto crucial aqui é refletir um pouco. Esse assunto vai agregar valor à minha formação? Ele tem alguma seriedade, seja teórica ou prática? Eu tenho conhecimento mínimo para começar a investigar isso? E, o que é fundamental, essa pesquisa importa para mais alguém além de mim? A motivação de verdade nasce dessas respostas. Agora, vamos para o choque de realidade. O prazo é um fator crítico. É preciso dar uma olhada se existe material, sabe? Livros e artigos suficientes para consultar. E também, embora não seja proibido, pesquisar algo que já foi estudado à exaustão talvez não seja o melhor uso do nosso tempo e do nosso esforço. Beleza, com o assunto em mãos, vem a etapa que talvez seja a mais importante de todas: a delimitação. É o processo de criar uma cerca, de estabelecer limites bem claros. É aqui que um assunto meio vago se transforma num tema de pesquisa que dá para executar. Esse exemplo aqui é perfeito para mostrar um erro super comum. Alguém sugere o tema: administração internacional. Poxa, isso é gigantesco, é indefinido, é impossível de cobrir num trabalho só. Isso mostra uma resistência natural que muita gente tem em especificar, em delimitar. A solução para isso é justamente delimitar, ou seja, focar. É como pegar esse universo enorme e dar um zoom numa área específica, num ponto de vista, num período de tempo. É dizer exatamente até onde a pesquisa vai e onde ela para. Tá, e como fazer isso na prática? Respondendo a 3 perguntas simples, mas muito poderosas. Primeira, quem? Qual grupo ou população vai ser o foco? Segunda, onde? Em qual espaço geográfico a pesquisa acontece? E terceira, quando? Em qual recorte de tempo? Essas respostas transformam o que era genérico em algo bem específico. Como o tema já delimitado, a gente precisa garantir que todo mundo que ler o trabalho entenda as palavras da mesma forma. Termos como cultura, modernidade ou eficiência, nossa, podem ter muitos significados. Então, definir esses termos-chave é um passo essencial para não ter confusão. Existem 2 formas principais de fazer isso. Uma é por extensão, que é basicamente listar tudo o que se encaixa no termo. A outra é por compreensão, que é descrever as regras, as características essenciais do conceito. No fim das contas, o que importa mesmo é a precisão. Tema delimitado, termos definidos, agora é hora de construir a base, a fundação do trabalho, a revisão de literatura. Chegou o momento de encontrar e selecionar os documentos que vão servir de alicerce para a pesquisa. Um bom projeto não nasce do nada. Ele é, na verdade, um diálogo com tudo que já foi estudado e produzido sobre o assunto. E para navegar nesse universo de conhecimento, é fundamental entender os diferentes tipos de fontes que existem. As fontes primárias são a matéria-prima da pesquisa, sabe? São os documentos originais, criados no momento do evento. Pensa em cartas, dados brutos, diários, é evidência na sua forma mais pura. Já as fontes secundárias são as análises ou interpretações dessas fontes primárias.
São aqueles livros e artigos de especialistas que nos ajudam a entender o contexto e o significado da evidência original. E por fim, temos as fontes terciárias, que funcionam como guias. Elas organizam e compilam outras fontes, ajudando a gente a encontrar o que já foi escrito sobre um tema. Enciclopédias e bibliografias são os exemplos mais clássicos. Ok, vamos agora juntar tudo isso num plano de ação bem simples e direto para dar aquele empurrão inicial na pesquisa. Então, resumindo o plano de ataque, primeiro, escolher um assunto que seja motivador e, ao mesmo tempo, viável. Segundo, afunilar esse assunto com as perguntas de delimitação. Terceiro, definir os conceitos com clareza. E quarto, começar a busca por fontes. Esses são os pilares para começar bem. E aqui vai uma dica fundamental. Esse processo não é uma linha reta, não é rígido. Pesquisar é uma jornada de descoberta. Conforme a gente vai lendo e aprendendo mais, é super natural que o tema seja reavaliado ou até um pouco alterado. Isso faz parte do amadurecimento do trabalho. Fazer um projeto de pesquisa exige esforço, claro, exige disciplina e perseverança. Mas ter um método, um plano claro como esse que a gente viu, torna a jornada não só possível, mas também muito mais recompensadora. A página não está mais em branco. Agora, ela tem um mapa. A pergunta mudou. Não é mais por onde eu começo, e sim o que será que eu vou descobrir. O conhecimento está lá, esperando. A investigação começa agora.